O primeiro reinado foi um período marcado por uma construção de identidade muito especial. Vamos pensar um pouquinho aqui. A gente está em 1822, o Brasil acabou de se tornar independente, então a gente tem um país que tem pouquíssimos meses de vida e uma questão acaba se tornando muito notável nesse momento para todo mundo que vive no Brasil, né? O que significa de fato ser brasileiro? O que significa essa identidade nacional que ainda está em construção? Nos primeiros momentos do primeiro reinado, os elementos que identificavam que era ser brasileiro não eram exatamente muito claros, né? Não se sabia exatamente, né, dizer o que significa pertencer a essa nação. Hoje em dia, quase 200 anos depois da independência, determinados símbolos identitários eles são muito mais fáceis de serem identificados. Você conhece o hino, você sabe bandeira, você conhece heróis nacionais, então é mais fácil você dizer, né, explicar o que significa essa identidade. Em 1822, nada disso existia, então a nossa identidade nacional era uma identidade que estava em construção, na verdade nascendo na sua construção. Nesse contexto, a nossa identidade básica ela existia como uma espécie de oposição, né? O ser brasileiro era um elemento em contradição, um elemento contrário ao ser português, né? Afinal, a gente acabou de virar independente, nossa independência foi conquistada frente a Portugal, então essas são as duas identidades que estão em contraste. Além disso, mais dois elementos acabam aparecendo com muita clareza. Nesse contexto, ser brasileiro se identifica com um conjunto de ideias que na Europa começavam a ganhar força após a Revolução Francesa. Ser brasileiro, para grande parte da elite política do Brasil na época, estava associado principalmente ao ser liberal, a limitar a autoridade dos governantes, a instituir um modelo próximo do liberalismo europeu que ganhava força nesse contexto. Ao passo que a identidade portuguesa era naturalmente a contrapartida. Ser português era ser autoritário, ser português era ser absolutista. Então, ao longo do primeiro reinado, nós temos essas duas identidades. O brasileiro liberal, o português absolutista. E todo mundo, inclusive o nosso antigo imperador, Dom Pedro I, ele precisava se adequar a essas identidades. Aí que mora um dos grandes problemas do primeiro reinado. O Dom Pedro I, ele acabou construindo um governo onde a sua prática foi muito associada ao autoritarismo, ao ser português. Então, ser português e ser autoritário foram dois elementos que acabaram entrando com muita força no discurso político da época. Eles fizeram parte dos ataques que Dom Pedro I sofreu e que grupos ligados a ele sofreram. A nossa questão do Enem ela vai trabalhar essa dualidade, essa questão do ser português sendo associado a um autoritarismo do imperador. Vamos dar uma olhada nela aí. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas. Os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram por um aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela. E aí a questão vem para você assinalar, o que está sendo revelado aí, qual é a grande crítica, a grande oposição ao imperador, porque ele não tinha a popularidade que se esperava do cara que proclamou a independência. E o grande fator associado a isso é exatamente essa prática autoritária que o Dom Pedro vai sofrer, o que vai fazer com que ele seja pouco a pouco associado a uma identidade portuguesa, absolutista e tudo mais, mas o autoritarismo é o elemento central nesse momento. Vamos lembrar, a identidade não está muito clara. Ser brasileiro e ser português não são coisas tão claras ainda, mas o ser autoritário é um elemento que a população entende com muita, uma clareza muito grande. Vamos ver as nossas alternativas. A análise do episódio revela, letra A, estímulo ao racismo, letra B, apoio ao xenofobismo, letra C, crítica ao federalismo, letra D, repúdio ao republicanismo e letra E, questionamentos ao autoritarismo. Nosso gabarito vai ser letra E, questionamentos ao autoritarismo. Tudo bem? Talvez você esteja pensando, por que não letra B, apoio ao xenofobismo? Mais uma vez, muito embora o texto fale num confronto entre brasileiros e portugueses, o elemento central nesse momento não é a questão da identidade, porque a identidade ela não é clara ainda. Os elementos que identificam o brasileiro e que identificam o português não são claros, mas o autoritarismo do imperador sim.
Então a gente vai marcar a letra E, questionamentos ao autoritarismo, ok?